Olá, meus amigos, estamos aí começando mais um Sala de Visitas nesta noite de segunda-feira. E o meu convidado desta noite é jornalista e escritor. Vamos aqui receber o grande jornalista Luiz Erlanger. Ele vai falar um pouquinho da sua carreira, vai falar um pouquinho da sua trajetória e vamos aguardar ele chegar. Nosso convidado já chegou. A música vai parar e o convidado vai entrar em cena agora. Vamos lá? Opa, como vai? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Opa, tudo bem, graças a Deus. Olha, eu gosto de fazer que, primeiramente, o som tá bom, a imagem tá boa para você? Tá tudo ótimo. Eu só vou subir isso aqui um pouco, acho que tá meio baixo. O som não só tá bom, que aí dá para aproveitar a sua voz. Sua voz é um espetáculo, caramba. Você anda de Opa, obrigado. demais. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá bom, não Vamos tá? ao... Tá direitinho? Ok, tá show de bola aqui. Consigo te ver aqui perfeitamente, a galera tá chegando aqui. E eu quero fazer o agradecimento por aceitar o convite. Imagina, uma honra. Eu adoro participar, especialmente de colegas que estão desbravando junto a esse mundo digital. Então, você fez por escrito, mas se fosse com essa voz, aí que eu não recusaria de ver de jeito nenhum. Muito obrigado. Olha, para começar aqui, muita gente tem a curiosidade já de saber um pouquinho da sua trajetória. Esse é o nosso foco. E fala pra gente, o jornalismo começou a fazer parte da sua vida a partir de qual momento? Muito cedo, porque eu estava eu acabo de assinar a carteira para um novo trabalho, aí fechei minha carteira de trabalho original, comecei a trabalhar aos 18 anos. Eu sempre fui apaixonado por comunicação e eu, mais recentemente, é claro, a gente se orgulha muito da expressão jornalista, repórter, mas nós somos comunicadores, né? Verdade. Uma coisa mais ampla. Tanto que você vê que agora você pode se manifestar como comunicador por jornal, por rádio, televisão, internet. Nós somos contadores de histórias, de verdade, e aí vamos atrás de plataformas para que as pessoas nos ouçam e não vejam. Bom, eu gostaria também de saber, né, de acordo com a sua percepção, o que mudou no jornalismo, né? Porque hoje a informação vem muito rápido. Como você disse aqui, a internet trazendo esse impulso. Qual é a sua análise também? Olha só, comunicação, jornalismo, está em constante modificação. Se você for ver, tudo começa... primeiro era com a falação no povoado, né? Boca a boca. Aí você vai para a mídia impressa, né? A partir da invenção do Gutenberg. Aí você surgiu o rádio. Aí você achou que o rádio ia matar a mídia impressa. Já falo sobre ela daqui a um pouco. Aí depois você vem, como está falando, do rádio que não matou a mídia impressa. Aí vem a televisão que não matou o rádio. Ao contrário, o rádio está muito forte. Tá, estão todos agora. Podcast é rádio on demand. E aí você vem a internet que não matou nem matará a televisão. Só tem que a mídia impressa ela vai virar digital, não se sabe em quantos anos. E a televisão, a tendência, eu acho que é de queda muito grande na TV ao vivo, no formato que ela tem. Eu acho que ela vai funcionar na base do on-demand mesmo, streaming, embora com canais de notícias 24 horas rodando aí. Então, eu acho que a mudança, na verdade, não foi do jornalismo, foi da maneira como as pessoas passaram a obter a notícia e a informação. Aí, a internet tem um peso muito grande, que a imprensa tradicional passou a ter uma concorrência enorme. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, antigamente, um artista, para noticiar um show, ele tinha que recorrer aos veículos de comunicação para anunciar.
Hoje, se bobear, você vai ver, ele tem mais seguidores do que a audiência do telejornal que noticiaria o show dele. Então, eu acho que o que muda aí primeiro eu falei, a mudança de plataforma e da vontade do consumidor, do leitor, do ouvinte, do telespectador. O que estou falando agora também que muda é que tem uma oferta de informação avassaladora. Mas aí a grande imprensa tem um papel importante, que é de curadoria. A gente vê que especificamente no Brasil, a gente vive um festival de fake news, informações desencontradas. Então, se você quiser saber do que está rolando por aí, o que efetivamente é importante, é verdade, é relevante, você vai continuar recorrendo aos grandes veículos tradicionais de comunicação. Então, assim podemos dizer que a mídia digital está tomando espaço, né? Está ganhando cada vez mais espaço. Não, e vai ocupar totalmente. Eu acho que isso há uns 5 anos, o que mostra que previsão não é uma coisa, tanto que é previsão, a expectativa é que jornal de papel, a dúvida era se duraria mais 10 ou 15 anos. Esse prazo está contando. Isso, teoricamente, diria que ele duraria mais uns 5 ou 6 anos. Não sabemos. Porque, aliás, não é só uma questão de hábito, né? Porque papel é uma coisa muito antiecológica contra o meio ambiente, é uma matéria-prima caríssima. E eu vou te falar, assim, eu era viciado em jornal de papel desde pequeno. Meus pais eram assinantes primeiro do Correio da Manhã, depois do Jornal do Brasil, depois, obviamente, quando entrei para o Globo direto. Mas tem muito tempo que eu suspendi a impressão, o jornal de papel. Eu me adaptei rapidamente ao digital, acho muito mais prático, não sinto falta daquele ritual de ficar rodando página de jornal e tal. Não sinto falta. Quando eu baixo, inclusive, um jornal, eu não baixo na versão digital. Eu baixo na versão reprodução do papel. Porque é uma coisa mais, assim, me remete para a experiência do papel. Mas papel nunca mais. E você crê também que a pandemia veio também para mostrar um pouquinho desse avanço da tecnologia, né? Porque nunca se ouve tanta live, várias formas de se informar também. Olha só, elas já estavam aí disponíveis, né? A gente foi para isso porque não tinha outro caminho. E acabou havendo uma democratização, porque aquilo que eu te falei, você pega hoje essas grandes fazedores de live, eles têm uma audiência, como eu falei, dificilmente, assim, eu não sei como é que está a tiragem dos jornais agora. Você imagina um jornal de grande audiência, um jornal de papel de grande distribuição no Brasil, live acontece isso. Eu estou vacinado, tá? E também transmite por live. Tem uma tiragem de 300 mil exemplares por dia. Se você vê live aí, que a pessoa tem 1 milhão de pessoas acompanhando. Então, acho que... Agora, não sei se veio para ficar. Eu mesmo já acho que, se você entrar agora, para achar o seu nome, foi uma dificuldade. Tá? Uma oferta enorme. Eu acho, tirando assim, os grandes influenciadores digitais, pessoas que estabeleceram, eu acho que ela até já deu uma embarrigada em termos assim, de cansar. Você não dá conta de tanta live para assistir. É um congestionamento enorme. E eu mesmo tomei a decisão. Eu tenho uma consultoria da F3, que é uma empresa de marketing digital, F3 Conteúdo, aproveitar fazendo aqui o merchandising, e a gente tinha começado com o trabalho de fazer 2 por semana, que eu acho que na primeira fase até recentemente foi muito boa, mas eu estou pensando seriamente em diminuir a frequência para 1 vez por semana, porque eu acho que é muita oferta. Então eu prefiro fazer 1 vez por semana, com mais tranquilidade, sem ficar em afogadilho de ter muita gente, e vamos seguindo. Bom, voltando aqui no assunto carreira, são quantos anos já de trajetória? Eu trabalho desde os 18, estou com 66, faz um cálculo aí.
É, quase, não, mais de 40 anos, quase 50 anos de serviço prestado. Se eu fosse com 16, então são 48 anos. 48 anos. E eu tenho uma coisa muito rara na profissão, porque eu mudei muito, mas dentro do mesmo grupo. Eu entrei como estagiário no jornal o Globo, Sim. aí passei pela, vamos dizer assim, a cadeia produtiva do repórter iniciante, repórter mínimo, repórter máximo, chefe de reportagem, aí repórter de política, fui para Brasília, editor, assim, coisas que muitas vezes as pessoas são convidadas por outros veículos como uma ascensão de carreira, eu acabei acontecendo isso dentro do Globo. Aí quando eu cheguei digamos, no cargo top, que era de editor-chefe, eu não sabia nem o que eu faria depois, que eu ia ficar o resto da minha vida como editor-chefe. Na verdade, o que eu queria naquela ocasião é uma pequena lacuna que eu tenho, eu queria ser correspondente estrangeiro. Eu fiz algumas reportagens fora do Brasil, algumas coberturas, mas repórter estrangeiro eu não fui. Quando eu ia negociar essa possibilidade, eu tive o convite para ir para a TV Globo, jornalismo da TV Globo. Aí, quando passou um período que coincidiu que, digamos, o projeto do jornalismo estava reestruturado e rodando, me chamaram para a área de comunicação. Eu fiquei 13 anos na área de comunicação, uma série de diretorias ao base de mim que me abriram, de certa forma, a porta até para o entretenimento. Foi a partir dali que eu resolvi fazer uns romances, peças de teatro, dirigir documentário. Aí depois eu fui para uma área que foi reformulada, que era de análise de conteúdo, uma coisa muito interessante, que a gente fazia a avaliação de todo o conteúdo de entretenimento da TV Globo, justamente deslumbrando os caminhos da televisão do futuro. E aí, numa reestruturação, eu saí e estou agora em carreira solo pelas lives. E fui contratado, não parei, como assessor da Superintendência do Sebrae Rio de Janeiro, que não é porque eu já sou assessor, não. O Sebrae faz um trabalho sensacional. Já vou fazer aqui um merchandising. Ok. Muitas pessoas não sabem, mas o pequeno e o micro e o pequeno empreendedor é responsável, no Brasil, né, no Rio, né, mas no Rio também deve ter esse peso, em torno de 40% do produto interno bruto. São essas formiguinhas, quase a metade, e acho que a maior parte do trabalho formal são desses heróis que resolvem abrir empreendimento num país onde é muito difícil você sobreviver no mercado sendo pequeno. Então, estou muito feliz com esse novo trabalho. Bom, gostaria que você comentasse também das coberturas políticas. Quais foram as mais marcantes na trajetória? Você sabe que é uma coisa muito curiosa, não é modéstia? Agora, assim, eu até abri no meu canal no YouTube, que eu chamo de Baú de Memórias, mas assim, Sim. eu tomo susto quando eu me lembro que eu fiz determinada cobertura, porque como era no nosso dia a dia, mas eu diria assim, que eu gosto muito, assim, jornalista eu sou muito obcecado por furo, que para quem não sabe é dar uma notícia Sim. antes da concorrência. Eu tenho dois furambaços históricos, que um foi a queda tentativa de golpe para derrubar o Gorbachev na antiga União Soviética, que a gente conseguiu. Eu era editor-chefe, mas fui apurar junto com o secretário de redação, o querido falecido Lutero Mota Soares, e a gente descobriu que as informações da TASS eram mentirosas, ele não estava se afastando por questão de saúde, era a linha dura dos militares tentando derrubá-lo. A gente deu essa manchete: junta militar derruba Gorbachev. Acho que foi o único jornal no mundo, que depois mudaram, mas que saiu com essa primeira manchete. A outra também, que eu estive diretamente envolvido, embora editor-chefe também, foi o desaparecimento, e depois se confirmou a queda do helicóptero do Ulisses Guimarães. Essa tem triste, mas tem um sabor especial, porque a gente furou televisão, né? É muito difícil
jornal impresso dá uma notícia antes de televisão. Então o jornal já estava de manhã circulando, quando as televisões viram o jornal e foram atrás da informação. Teve a doença e morte do Tancredo, que eu trabalhei como repórter, muita coisa. Eu fiz a entrevista com a Zélia Cardoso de Mello, que praticamente levou a queda dela. E também, como eu virei chefe muito cedo, eu brinco dizendo que eu deixei de ser ponta de lança artilheiro e virei técnico do time. Então, as minhas equipes fizeram coberturas maravilhosas. O impeachment do Collor, a única prova material que existe contra ele é o cheque que foi usado para a compra do Fiat Elba da mulher dele. Quem deu esse cheque foi a minha equipe, o Jornal Globo. Né? Mas assim, eu estava pensando, eu citei até essa história do Ayrton Senna, é uma coisa, mas aí não é puro, né? Foi uma cobertura que me marcou muito, porque é um raro caso de misturar jornalismo com paixão por um ídolo. Né? Eu adorava o Senna, foi ruim de escrever a notícia. A gente tem aquela coisa do distanciamento, vamos dizer, crítico, mas sempre mexe com a gente, ainda mais no dia seguinte, quando você diz assim, caramba, você que escreveu essa matéria ou participou da cobertura dessa situação tão dramática. Mas, assim, outro dia eu estava pensando, mais marcante mesmo, e eu não escrevi sobre isso, não falei sobre isso, e você está me fazendo lembrar. Eu era repórter iniciante. Aí teve uma chuvarada em Petrópolis, e como acontece desde então, desceu o barranco, barracos foram destruídos, e nesse lugar que eu fui, que eu não vou me lembrar qual era o morro, veio umas pedras enormes destruindo o barraco, destruindo tudo. Mas algumas casas ficaram, especificamente umas 3 ou 4 casas, não foram atingidas pela pedra. Aí eu entrevistei a proprietária, que já era uma senhora, dona da casa, dizendo, minha senhora, os bombeiros estão dizendo aqui que acho que hoje ela seria retirada. Na época só aconselharam que ela fosse embora. Disse, olha, minha senhora, os bombeiros estão dizendo aí que se chover forte de novo, há uma grande possibilidade da sua casa vir abaixo. Vai morrer a senhora, seus parentes e tal. Aí ela falou, como assim, levei 50 anos da minha vida para conseguir ter minha casinha, só Deus me tira daqui. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, eu voltei para Petrópolis, que a casa dela tinha ido abaixo e morreu ela, a família junto. Então, assim, eu acho que a gente fica falando Senna, Tancredo, Gorbachev, mas assim, a notícia do cidadão, eu acho que talvez ela seja a que mais mexa com a gente do que o grande fato histórico, porque eu até comentei isso, tem a música maravilhosa do Chico que diz que a dor da gente não sai no jornal, de vez em quando sai. Perfeito. Agora, você falou sobre furo jornalístico, parece até meio clichê o que eu vou perguntar, mas o que é necessário para se fazer um bom furo jornalístico? É a sensibilidade? Qual é a qualidade? Olha só, eu sempre digo que a coisa fundamental, claro que é o talento. É o talento. Sim. Mas são duas coisas, sorte e perseverança. Porque, vou contar no caso específico do helicóptero. Sim. Jornalista, repórter, detestava. Você tinha das antigas redações, não sei como é que é hoje, não deve ter mais isso. Era um mesão onde ficavam telefones. Né? Esses telefones tantos eram usados para os repórteres ligarem para fora, como se dizia, né? E também para leitor ligar, para dizer, olha, teve uma batida de carro ali, olha, parece que teve um assalto ali, olha, tem um incêndio, não sei o quê, não sei onde. O repórter, em geral, tinha uma má vontade enorme em atender esses telefonemas, que geralmente eram coisas assim insignificantes que o leitor achava que era espetacular. Nesse dia, ligou uma senhora que eu não sei o nome, não sei quem é, deveria ter depois ter descoberto, foi graças a ela que tudo partiu, dizendo assim, olha,
ligou esse telefonema, que atendeu foi de novo o Lutero, que levava a sério isso também, e falou: Erlange, tem aqui uma senhora dizendo que está um nervosismo enorme em torno do helicóptero do Ulisses. Está todo mundo nervoso, que já era para ter chegado de São Paulo e não chegou. Pronto. Eu não sei como é que seria o comportamento geral das pessoas, dos colegas. A partir daí, eu fiquei obstinado. Vamos lá, isso foi sorte. Era uma leitora, azar do Ulisses. Azar do Ulisses, de quem estava no helicóptero com ele, Dona Mora, Severo Gomes, a mulher dele, o piloto, que foi irresponsável. Depois, se você quiser, eu falo por quê. Mas ela podia não ter ligado para o Globo, podia ligar, ninguém atendido, podia ter ligado o Lutero, não ter levado a sério, não ter passado, e podia ter ligado para mim. Eu falei, mais uma maluca dessas que fica ligando de madrugada, sei lá o que não era madrugada, deve ser mais 11 horas da noite. Então, isso foi sorte. A partir daí, eu fiquei obstinadamente tentando confirmar a informação. Até que eu consegui descobrir onde ele estava hospedado. Aí é o lado, digamos, da base jornalística. Eu sabia onde ele poderia ter ficado, que era na casa do ministro Renato Acha. Eu, como embora editor-chefe, eu ainda tinha um caderninho de telefone atualizado. Eu tinha o telefone, ele era ministro na ocasião, e liguei para ele de uma forma meio incerta. Eu tive a confirmação, porque eu não saí direto perguntando o que houve com o helicóptero do Ulisses Guimarães. Eu fui de uma maneira meio, vamos dizer, perspicaz, dizendo: ministro, que coisa horrível aconteceu com o helicóptero do Ulisses. Eu não sabia o que tinha acontecido. Aí ele falou: você já está sabendo, Erlange? Aí eu gelei, que eu não estava sabendo de nada. Aí ele falou: a gente ainda está com esperança de que ele consiga pousar em Ubatuba. Por isso que a manchete do jornal não foi helicóptero cai com o Ulisses Guimarães. Helicóptero desaparece. Teve gente no dia seguinte, você acredita, a gente dá um furo desse, assim: Erlange, por que você não bancou que o helicóptero caiu? Por que você não bancou que o helicóptero caiu? Por uma razão muito simples. Eu não tinha essa informação. Eu tinha notícia do desaparecimento. Já pensou, a gente dá uma informação, cai, aí um dia depois está o Ulisses segurando o jornal o Globo, que teria conseguido um pouso de emergência em algum lugar aí. Você tocou num ponto interessante. A antítese se é que se pode dizer, do furo, a gente deve chamar ainda hoje, de barriga. Barriga, além de sei porque, vou tentar descobrir essa expressão. Barriga é quando você dá uma notícia equivocada. Não é fake news. Fake news. Fake news, o cara sabe que está passando uma informação mentirosa. Barriga é quando você diz assim: ministro da Fazenda vai ser demitido amanhã. E ele não é demitido, você quebrou a cara. É algo por impulso, no caso? Não é por impulso. Isso que eu estou dizendo. Você não pode trabalhar no jornalismo por impulso. Isso que eu ia te dizer. Eu prefiro levar o furo, ou seja, que outro concorrente dê a notícia, a dar uma barriga. Nunca haja por impulso. Tanto assim que eu não botei que o helicóptero caiu. Eu botei que o helicóptero desapareceu. Eu acho que... Eu já conheço casos de barriga. Eu já dei uma informação equivocada, felizmente não de grande estardalhaço, porque a fonte mentiu para mim. Obviamente, nunca mais eu recorri a ele, não tinha como reclamar, porque paciência, mas é o seguinte: como se diz, saiu do meu caderninho e nunca mais fiz nenhuma apuração, nem como, nem sobre, nem a partir daí. Porque ele sabia que a notícia era errada, passou para mim. Uma coisa assim, pequena. Era assim, uma mudança na liderança do PMDB. Ele disse: olha, está tudo acertado entre a gente, amanhã o novo líder é fulano. Eu dei. E não se confirmou. Aí eu até entendi que ele queria que a notícia saísse para ver se colava. Mas, enfim, mas aí é o que eu estou te falando. Aprendi uma lição dali? Não, porque, como eu te falei, não foi impulso. Eu tinha uma fonte que era uma fonte de anos,
não havia razão para eu desacreditar nela e quebrei a cara. Ainda bem que isso não foi nada assim dramático, que tivesse alguém no dia seguinte sacudindo o jornal para me sacanear. Ok, perfeito. A pergunta que eu tenho também aqui é, de acordo com os anos se passando, na sua observação, a política brasileira, os políticos em si, estão agindo de uma forma cada vez mais escrachada? O que eu acho estranho, às vezes, sempre houve corrupção, escândalo no Brasil, Noruega e tudo que é lugar do mundo. O que eu acho espantoso no caso do Brasil é, especialmente depois da Lava Jato, sem entrar no mérito da Lava Jato e logo afirmando que tem que ter investigação contra a corrupção mesmo, e se eles agiram de uma maneira fora da lei, é lamentável, mas tem que ser apurado corrupção em qualquer partido, em qualquer governo, sem problema nenhum. O que ficou evidente, só para marcar a Lava Jato, é que não existe mais nada sigiloso. Nada sigiloso. Então você imagina, o que eu acho, o escrachado que você fala é o seguinte, houve, o Rio já tinha tido vários governadores presos por corrupção. Sim. O Witzel assume como sendo uma resposta à corrupção. Está aí caçado, já esteve preso, não sei se vai voltar para a prisão. Como as pessoas, assim, eu não sei o que acontece com o poder, que elas ficam cegas pelo poder e pela ganância, é como as pessoas continuam praticando crimes sabedoras que hoje é muito mais fácil serem desmascaradas. Teve aquele cara que botou lá atrás dinheiro na cueca, agora teve de novo alguém com dinheiro dentro da cueca. O que eu acho é que, você falou descarado, eu acho que na verdade estão até mais burros, porque hoje não tem mais sigilo, as pessoas gravam tudo. Verdade. O seu parceiro de hoje é o traidor de amanhã. Então, o que eu acho é que vamos assim, a canalice política ela não acompanhou os avanços tecnológicos da corrupção. As pessoas continuam fazendo bandalheira que vão ser desmascaradas a qualquer momento. Mas, assim, de novo, não mudou a natureza humana nem do político. O que mudou foi a capacidade, vamos dizer, da mídia de flagrar as pessoas com a boca na botija, para usar uma expressão antiga. Perfeito. Olha só, já no âmbito aqui, como escritor, você fez um livro Antes que eu morra. Essa ideia do título surgiu através da sua mãe? Olha, você sabia, poucas pessoas sabem, você vai dar um furo aí, eu vou relançar o livro. Eu vou relançar Olha, o livro que bom. e vai ter versão também audiobook. Perfeito. Quando eu fui para a TV, para a área de comunicação, fazia parte da área de publicidade, a gente dá nome para programa. Então era um desafio, a gente adorava e eu passei a gostar muito dessa história de dar nome de novela, dar nome... não vou ficar falando aqui, tem uns programas aí que arrumavam uns nomes bacanas. Aí quando chegou no livro, que na verdade ele é um romance policial psicológico, como falam, eu empaquei, eu não conseguia de nome. Não conseguia, até porque como o livro ele não foi escrito de forma premeditada, eu fui escrevendo textos. Quando eu vi, aí foi o lado do jornalista editor. Eu me dei conta que eu tinha uns 40 textos, 30, 40 textos dispersos, que eu poderia juntar numa história linear, narrativa, tinha uma história policial que eu podia aumentar e tal. E aí eu fui escrevendo, seria um compromisso, que eu não tinha, nem sabia que era livro. Um dia minha mãe, que até eu estou registrando, eu não gosto de fazer nota de autor, mas estou dizendo que a diferença de 7 anos atrás e agora que ela morreu. A gente tinha uma casa de campo em Itaipava e ela chegou um dia e cobrou. O estilo dela, assim, meu filho, esse livro que não sai. Aí eu falei, mãe, eu nem sei se vai virar livro, eu estou escrevendo, não sei o que vai acontecer. Aí ela falou, olha, mas que seja rápido antes que eu morra. Cara, Olha, aí quando eu ouvi esse troço, eu falei, perfeito, perfeito. um insight. E o que eu acho mais interessante é que, a partir daí, não é que eu tenha forçado a barra,
há duas situações no livro em que essa frase aparece. Eu acho esse nome, para até falar que é dela, é muito bom. Antes que eu morra, joga a imaginação do leitor. As pessoas estavam pensando que era livro assim, o que você tem que fazer antes que eu morra e tal. Eu acho um título muito bom. Graças a minha mãe. Muito bem. E a pergunta que eu tenho também, já no ramo da literatura, qual é o tipo de atrativo que um livro precisa despertar a atenção do leitor? Ah, aquela famosa pergunta de alguns milhões de dólares. Ninguém tem fórmula do sucesso. O que eu não sou bom de responder, porque não é que eu não queira, mas eu não sou. Dificilmente autor nacional mas eu não me movo para vender livro. Eu espero que muitos leitores gostem, comprem livro, mas eu escrevo para mim, tá? Eu escrevo para Sim. mim. E o que eu costumo dizer é que tudo sobre a natureza humana esgotou-se em torno de 1600 com o fim da obra, com a conclusão da obra do Shakespeare. Tudo que você puder imaginar mexe com a natureza humana, amor, inveja, ganância, ciúmes, ódio, incesto, briga entre irmãos, tudo tem na obra do Shakespeare. Eu costumo brincando dizendo que a melhor adaptação que eu conheço de Romeu e Julieta é o Titanic. O Titanic é o Romeu e Julieta, um navio grandão, morre gente pra caramba, mas o que leva as pessoas ao cinema é um amor impossível, que igual Romeu e Julieta. Então, o que eu acho que o grande desafio que você tem hoje em dia é você buscar uma narrativa própria. Você contar coisas que já foram contadas antes, de uma maneira que você instigue o leitor a tratar de assuntos que já trataram. Até a gente estava discutindo, eu tenho muito contato com autores ainda de novelas, escritores e tal, perguntando, não, nem a ficção científica imaginou a situação da pandemia. Tem a peste, tem uma coisa meio doida lá do Walking Dead, assim, mas eu não consigo imaginar assim, assim reembalar de uma maneira interessante histórias antigas. É muito difícil você conseguir alguma coisa original. Ok, perfeito. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho da sua trajetória na Globo News. Fala um pouquinho. Eu não tenho trajetória na Globo News. O que acontece é que eu estava, de novo, no lugar certo quando Ah, sim. teve a encomenda da direção da TV Globo para que o jornalismo lançasse um canal de 24 horas de notícia. Para contar bem a história, surgiu um rumor que abriu da revista Veja, que tinha concessão de televisão e nunca entrou, ela iria entrar na televisão fazendo um canal 24 horas de notícia. Olha. Então a gente teve o desafio de, assim, tinha que subir esse canal em um mês e meio e tal. E aí, o que aconteceu? Para ser bem exato, o tripé do jornalismo da Globo era o Evandro, diretor-geral de jornalismo, eu era diretor editorial, eu cuidava do conteúdo, e o Carlos Henrique Schroeder era diretor de planejamento, depois ele virou até diretor-geral da TV Globo. A gente imaginou que era uma tarefa que não seria o Evandro, obviamente, mas que ou eu ou o Schroeder teríamos que nos dedicar exclusivamente a isso. Isso seria uma coisa meio maluca que a gente ia puxar o cobertor da Globo. Aí eu tenho o mérito de ter me lembrado da Alice Maria. A Alice Maria tinha sido diretora de jornalismo anos na TV Globo, tinha saído. Inclusive estava com ela tem, acho que mantém até hoje, uma escola de formação de jornalistas, e o que passou na minha cabeça é o seguinte: assim como ela tem uma escola de formação de jornalista, ela tem sangue novo. Ela vai ter equipes novas, para que a gente não ia fazer um canal novo com a mesma equipe da TV Globo. E aí a Alice veio, quem fez mesmo
Um dos criadores da Globo News, sim. Eu tirei de um dos criadores, sim, a gente estava junto. Mas quem, vendo com ela, tá, mas quem é a mãe da Globo News é a Alice Maria. E aí eu Perfeito. tive. Não, aí, Sim. só para também não dizer que eu não tenho nada a ver com a Globo News, isso para mim é uma coisa tão marcante que, de certa forma, eu estou retomando isso. Eu mantive durante muito tempo um programa de entrevistas. Foi como Isso, exatamente isso que eu ia tocar no assunto. eu estreiei, eu fiz nos anos 80 entrevistas, e era uma coisa muito interessante, porque se comenta muito agora, eu não usava no teleprompter. Eu comecei a fazer com teleprompter, eu me enrolava toda. Aí um dia eu falei com a produtora do programa, eu conheço a natureza do entrevistado, eu sei qual é o conteúdo. Eu prefiro ter uma fichinha, que eu tenha assim, umas palavras chaves que eu me lembre, do que ficar lendo o teleprompter, que eu vou ficar muito mais preocupado e tal. E aí era uma coisa que era interessante, porque eu entrevistava desde o Marco Maciel, vice-presidente da República, era difícil dar entrevista, a Zico, o Rainha do MST. Essa é uma diversidade enorme que eu estou tentando repetir agora nas minhas lives com Erlange. Muito bom. Você citou alguns nomes vagamente aqui. Quais foram as entrevistas que você mais curtiu também? Para relembrar um Da pouquinho. época? Isso, Da nessa época? época. Olha, assim, eu entrevistei o Lula, entrevistei Ciro Gomes, artistas maravilhosos, mas eu não tenho a menor dúvida que a mais importante foi a do Leonel Brizola. Uma razão muito simples. Poucas pessoas sabem que depois da eleição do Brizola em 82, e ele tinha brigado muito durante a eleição, eu não estava na Globo, eu estava no jornal. Ele e o Dr. Roberto se estranharam, e o Dr. Roberto meio que deu um gelo no Brizola. E o Brizola sumiu da TV Globo. Coincide, quando eu volto, vindo do jornal, aí vem a Globo News e inventaram que eu ia ter esse programa. Foi a ideia da Alice Maria, que eu tivesse esse programa de entrevista. Aí, em nome de eu ter sido o jornalista que cobriu a campanha dele, então a gente tinha um bom relacionamento, ele não tinha nenhuma queixa de mim, eu convidei-o para uma entrevista. E aí eu me lembro dele, obviamente fui recebê-lo na porta da emissora. Ele, bem naquele jeitão dele, parou, olhou, disse, não sei quantos anos que eu não piso nessa emissora e tal, não sei o quê. Então eu acho que tem uma importância, porque não por ter sido Brizola, mas para a gente ter dado ao jornalismo da Globo um carimbo de não sectarismo, né? Ele era um camarada que era um adversário tradicional do Dr. Roberto, e foi lá dar a entrevista dele sem problema nenhum. Muito bom. Na função também de diretor, de editorial, você chegou também a contribuir para jogos também, né? Para? Na função de diretor editorial, você chegou também a cobrir jogos também? Participações Não, também? não. Aconteceu uma coisa muito curiosa, que assim, acho que é uma das coisas mais divertidas, se bem que não teve um final feliz. Eu adoro futebol. Sim. E aí eu era diretor editorial e tinha o diretor de esporte, teoricamente, hierarquicamente abaixo do meu posto. Aí ele Sim. chegou para mim um belo dia, o Lima, o Fernando Lima, e disse: Erlan, a gente está montando a equipe. O Schroeder vai ficar fazendo a coordenação em Paris. A gente achou que você seria um bom cara para coordenar a cobertura da seleção brasileira. Aí fui eu para França em 1998 e cobri a seleção brasileira. Só não é, digamos, divino porque não ganhou. A gente tinha tudo para ganhar aquela Copa do Mundo, e foi uma catástrofe que aconteceu, aquele 3-0 totalmente. Seria uma live inteira para eu te contar o que aconteceu ali de verdade. Mas, assim, o que é bacana é que Sim.
é a primeira cobertura, você faz uma cobertura onde você está liberado para torcer para um lado. Era até uma vergonha, porque tinha gol do Brasil, aí você tinha lá, vamos chamar, tribuna da imprensa, nós jornalistas brasileiros gritávamos feito doido, pedíamos pênalti, ou xingávamos o juiz, e os jornalistas dos outros países achavam estranhíssimo a gente estar de torcedor. Se bem que, é uma história até que eu estou querendo colocar no meu baú, e ainda não tive tempo para fazer. Teve um jogo, não vou me lembrar agora, a Dinamarca, em que o Brasil já estava classificado, fez 1-0, Dinamarca, Noruega, não sei. Desse que eu não sou jornalista de esporte. Aí eles empataram, aí teve um pênalti da virada. E na época, eu tinha ficado num ângulo que eu vi claramente quando o zagueiro puxou a camisa do adversário. E na transmissão, o Galvão Bueno falou, não foi pênalti, o Arnaldo César Coelho entrou dizendo, não foi pênalti, juiz desgraçado. Sabe aquele espinafrável, que não foi pênalti. Eu vi, eu estava mal posicionado, eu estava num canto, eu vi claramente o pênalti, assim como as pessoas que estavam do meu lado. Aí eu fui rápido, falei para o Arnaldo, olha só, eu estava lá, foi pênalti claríssimo. Aí ele teve a maldade de falar o seguinte, tem pessoas que vê o jogo com olho de torcedor, não foi pênalti, ainda mandou uma indireta no ar. Aí eu fiquei pé da vida. Quando a gente voltou para a área de imprensa, lá o centro de imprensa, eu saí de televisão em televisão em televisão, vendo se eles tinham imagens diferentes da cobertura da Globo. E também não vou me lembrar, vou recuperar isso para quando eu for escrever direitinho. Teve uma emissora também que não tinha costume de cobrir futebol, que tem uma câmera que você só abre em cobrança de escanteio, né? Em cobrança de escanteio. Ela fica desligada, ela não recorre ela durante a transmissão, não tem escanteio, por que vai fazer? Eles tinham deixado essa câmera aberta e está disponível. Eu vou você está me estimulando a fazer isso logo. É evidente que você vê o jogador do Flamengo, também não estou lembrando o nome dele, puxando descaradamente. O juiz não só era para ter dado pênalti, como era para ter expulsado o jogador brasileiro. Aí eu, todo feliz, cheguei lá com a fita, e na época era fita, e o Arnaldo teve que se corrigir depois, dizendo realmente foi pênalti e tal. E aí eu, desde 98, quando encontrava o Ronaldo, eu sacaneava assim, a regra é clara, puxou a camisa é pênalti. Puxou a camisa é pênalti. Por que eu estou contando essa história? Porque eu estava falando da farra, da torcida e tal. Mas você imagina, eu fiquei obstinado em ter uma confirmação de uma verdade. Porque mesmo como torcedor, eu na condição de jornalista, eu não me contentei em engolir uma informação que eu sabia que a gente estava dando uma informação errada. E foi até uma confraternização, uma das coisas que eu guardo com muito orgulho, o Juca Kfouri, ele sempre tem uma posição muito crítica, inclusive em relação à Globo. Ele veio e falou, olha, nunca pensei que a Globo iria se empenhar tanto para confirmar um pênalti contra o Brasil. Eu estou botando esses parâmetros, assim, é uma coisa muito emocionante, muito bacana, mas nem no futebol você tem como varrer verdade para debaixo do tapete. Bom, você citou aqui o futebol, né? Recordamos aqui, aliás, você recordou, né? Eu que estimulei através da pergunta. O futebol é entretenimento. Fala um pouquinho também dos trabalhos voltados também a essa área, a área do entretenimento, que é o cinema e o teatro também. Aí são, para ser bem objetivo. Quando eu saí da Globo, eu tive em casos especiais, são feitos acordos através do qual você fica impedido de trabalhar na mesma área durante um período. E aí, eu lembro que eu comecei falando que acima de jornalista nós somos comunicadores. Sim, perfeito. Eu pensei o seguinte, eu contava histórias verdadeiras, contava fatos, contava informações, fazia análise. Quem sabe se eu não consigo usar técnica de narrativa para o mundo da ficção. O primeiro caso já
o embrião disso foi o Antes que eu morra. Eu não estava mais no jornalismo, mas ainda estava na TV Globo. Mas foi meio, digamos, acidental. Aí, a partir desse primeiro livro, eu tive ideia, como eu te falei, o Antes que eu morra foi um acidente. Eu já tive ideia do segundo livro, que eu tenho um segundo romance, se chama Cinza, Carvão, Fumaça e Quatro Pedras de Gelo. Não tem nada a ver com o Antes que eu morra. Eu costumo dizer que não sei se o livro é bom, mas é um dos maiores títulos da história da literatura brasileira. E aí eu sou apaixonado por teatro. Eu comecei a escrever sem que ninguém me demandasse. Eu tenho umas 6 peças escritas, mas só uma eu consegui montar. É muito difícil montar teatro no Brasil. E aí eu tive um convite para dirigir documentário. Cineasta fica muito irritado quando o jornalista dirige documentário. É considerado, digamos, um ramo do cinema, mas eu vejo de uma maneira diferenciada. Eu digo que documentário é jornalismo com licença poética. É claro que você tem que ter noções de enquadramento, corte, participa de edição, e é uma coisa encantadora documentária. Eu fiz Os Transgressores, que eu gosto muito do resultado, que era para ser uma série, mas ficou num documentário só, e estou com outros 2 documentários parados num país onde você começa a liberar verba para o audiovisual. Aí é pior do que liberar, né? Que a gente começa a fazer e a produtora não tem os recursos para finalizar. 2 documentários. Agora surgiu a proposta de um terceiro, mas ainda não fechei. E vai ser interessante porque, lembra que ele está falando do rádio, podcast Sim, e tal? sim. Estão explodindo muito essas plataformas de audiobook e tal. Eles estão com uma ideia de fazer um audiodoc. É um documentário, só tem que ele não será com imagem, só será o áudio. Eu, como entrevistador e narrador, é um documentário biográfico e eu não posso revelar ainda quem é a pessoa, que está nas conversas finais para ter essa autorização, mas acho que vai sair. Ok, vamos aguardar aqui. Fica a expectativa. A pergunta também que eu tenho, né? Você está sendo considerado aí o homem das lives, excelentes lives aí que eu tenho gostado muito, mas o que me chamou a atenção foi uma certa repercussão da sua entrevista com a Xuxa também. Eu gostaria que você comentasse. Não, mas aí não sou eu, é a Xuxa, né? Não, olha só, eu acho que de novo eu falo, obviamente, primeiro, teve o lado do jornalista, que é o seguinte: você já viu outra live da Xuxa? Você já viu outra live da Xuxa nesse período? Sim, também dá um delay aqui, mas eu estou conseguindo ouvir. Você já viu alguma live da Xuxa? Opa, tá travando aqui. Sim, eu cheguei a... Consegue me ouvir? A Xuxa não faz live. Não faz live. Eu tive que trabalhar muito para ela dar uma live, dar uma entrevista para mim através de live. Ela não gosta de fazer live. Então, tem o mérito de eu ter conseguido a Xuxa. Todo mundo adoraria fazer. Vai lá tentar. Eu já tenho alguns fracassos que eu não consigo resolver, mas não desisti ainda não. Então, digamos, teve esse mérito. O segundo, que aí não é nenhum segredo, mas funciona, mesmo pessoas que eu conheço, eu estudo muito, muito. Notícia de jornal, tento ver e tal. E aí eu consegui conduzir a entrevista dela de tal forma que ela tratou de assuntos, digamos, de natureza pessoal e desagradáveis de uma maneira natural, como fosse um bate-papo, e acabou trazendo não só informações novas sobre a vida dela. Teve uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu tinha a impressão, mas não estava muito claro para mim, que todo mundo sabia que ela era afastada, teve um período de afastamento do pai, mas não sabia o motivo. Eu, lendo muito, eu meio que achei que tinha a ver com o fato dela ter sofrido abuso sexual quando era mais jovem.
e ela acabou admitindo que, ou revelando que um dos motivos desse afastamento é que o pai, pelo menos, teria sido omisso em relação a um conhecido dele que abusava dela. Então, acho que isso... ela foi muito aberta na entrevista, eu acho que porque se conhecia, foi bem conduzida, mas essa repercussão é porque é a Xuxa, né? Se fosse outra pessoa contando essa história, não tem. Ela também falou um troço que eu não sei que não se confirmou. Ela anunciou que estaria voltando com um trabalho para a Globo, que também foi que teve uma repercussão enorme, mas eu não sei se isso está avançando. E eu acho, para mim, o que foi mais interessante, o que me motivou mesmo, é que a Xuxa, as pessoas ficam implicando muito com ela, de vez em quando, ela pisa na bola, como todo mundo, mas assim, ela foi uma das primeiras pessoas, o programa dela, você tinha um lugar cativo para crianças com deficiência física, com deficiência intelectual, ela sempre muito voltada com essa questão de violência contra a criança. Ela é uma das patronas da legislação contra, essa é uma lei contra a palmada e tal. Ela sempre foi muito ligada às boas causas ecológicas e ambientais e a questão de agressão doméstica, mas de tudo o que eu achei mais importante foi o que menos destacaram, que ela fez uma defesa muito, muito importante da vacina. É uma pessoa com a influência que ela tem, ela falou muito sobre a importância da vacina contra a aglomeração, de tudo. Para mim, teve a história do abuso sexual, teve a história de ir para a Globo, mas para mim a entrevista valeu pela mensagem dela, pela vacina, pelo uso da máscara, contra a aglomeração. Eu espero que tenha servido, que foi muito vista, muito repetida, que tenha ajudado a fazer a cabeça de quem ainda não tinha certeza a respeito. Perfeito. Existe alguma meta de alguma personalidade que você queira entrevistar? Eu já falei que eu gostaria de fazer muito com o Bolsonaro, mas acho pouco Isso. provável que ele aceite. Mas, assim, com o Bolsonaro, eu tenho certeza... quem não gostaria de entrevistar o Bolsonaro? Você não entrevista a pessoa que você necessariamente concorde ou admire, mas Verdade. eu até já mandei umas indiretas aqui que eu podia, mas acho pouco provável. Mas tem outra que eu tenho não vou falar aqui porque já ficou público isso, porque eu acompanhei ela bem na origem, quando ela ainda estava começando carreira, e eu acho que, na verdade, não é porque ela tem milhões de seguidores e tal, é que eu acho que ela é um exemplo muito interessante de empoderamento feminino, eu já estou nessa história antes do último lançamento dela que veio agora, que é o Girl from Rio, da Anitta, eu acho um troço muito interessante, como ela atingiu sucesso, imagina que seja milionária, conhecida no mundo todo, e ela não perde as raízes dela no Verdade. subúrbio, piscinão. Então, isso eu acho que serve de uma inspiração enorme para muitas jovens mulheres da mesma origem delas, aquilo, olha, batalha que você consegue atingir os seus sonhos. Eu queria ir por essa pegada, mas tá difícil. Bom, muito bom você tocar isso aí, né, nesse assunto que não se deslumbrou com o estrelato, no caso, né? Eu só vou ter certeza disso que ela não se deslumbrou quando ela der uma live para mim. Perfeito. Olha, eu adorei aqui estar com você. A galera entrou, saiu aqui, teve gente que mandou mensagem, mas eu gostaria também de comentar, é muito bom frisar isso, para a galera nova que está chegando. Você falou, citou em momentos aqui a questão de um novo sangue, né? Essa galera nova que está chegando no jornalismo, qual é a dica que você pode deixar aqui? Eu acho que a primeira coisa é complexa, porque, na verdade, você ter noção da vocação. Aí todo mundo vai dizer a medicina, professor e tal, mas, assim, pessoas que abraçam o jornalista é sacerdócio. E tem que ter na cabeça que é uma coisa parecida com futebol.
Todo mundo entra achando que vai jogar no Flamengo, vai estar na seleção brasileira, mas é um mercado muito difícil. Essas pessoas que você vê brilhando em rádio, jornal, televisão, é uma minoria. O mercado está se estreitando. A gente sabe que está acontecendo o caso nessas redações tradicionais de quem tinha bom salário, estão diminuindo salário, demissão, as redações são cada vez menores. Então você tem que ter muita noção da vocação, para saber que é um sacerdócio. Outra dica que eu daria, que é um erro na minha formação, eu fui sempre de geral, cobri economia, cobri esporte, mas eu não entendo, eu sei, digamos, regras básicas da economia pública, sei o suficiente para cobrir futebol, mas assim, faça uma especialização, porque se você forma em jornalismo, faz uma pós em economia para jornalismo, alguma coisa para economia, porque eu acho que a tendência é que precise mais de jornalista mais com capacidade de análise do que capacidade de informar. Que, como a gente conversou lá atrás, a informação vai estar aí a granel. O Twitter, Instagram, Facebook, Google, a informação. O que eu acho que os veículos vão precisar cada vez mais é de pessoas que digam que o desemprego atingiu 15 milhões de pessoas, implica numa queda do PIB e tal. Alguém que explique as notícias. Isso exige algum tipo de especialização. Você vê hoje, por exemplo, que as grandes estrelas que você tem hoje, Miriam Leitão escreve sobre tudo, mas a base dela é a economia. O Merval é um craque da área de política. Ele sabe sustentar as informações dele, de análise. Não é um pouco diferente do repórter que faz o fato, que cobre o fato. Ele analisa. Então, eu diria assim, busque uma especialização e não tenha dúvida de que o futuro é digital. É digital, pode se preparar. Muito bem. Agora, a última pergunta aqui, que nada mais é uma reflexão que eu gosto de fazer quando eu trago aqui o convidado. A pergunta que eu faço: o que é o sucesso para você? Eu acho que sucesso é você chegar toda noite e poder deitar, botar a cabeça no travesseiro, sabendo que você deu o melhor de si. Com honestidade, com afinco. Sucesso que quer ganhar prêmio, você ganha prêmio, mas eu disse assim, não, o jornal não é importante ganhar prêmio, o importante é ser lido. Ser lido. Eu acho que sucesso é você saber que você entregou o que você tinha que fazer da melhor maneira possível, de uma maneira honesta, de uma maneira dedicada, e acho que o maior sucesso mesmo é saber que o sucesso é muito efêmero. O meu maior crítico sou eu mesmo. Então, quando eu acho que eu fiz um trabalho bem feito, isso para mim é um sucesso. Olha, foi um prazer tê-lo aqui nessa live. Quanto aprendizado. Só tenho gratidão por aceitar o convite e por todos que passaram aqui hoje. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Muito bom estar com você. Espero que a gente se reencontre em breve. É claro, e lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV, não vai ficar apagada, esse é um documento importante, vai permanecer aqui, depois vai para o YouTube, aí logo mais vai virar um podcast. Tá ótimo, então. Erlândio, sucesso para nós. Obrigado, e saúde para todos. Perfeito. Valeu, Boa pessoal. noite. Até a próxima.